Bem-vindos a mais um episódio do Jiu-Jitsu for Life, o seu podcast de Jiu-Jitsu. Meu nome é Laí Rodrigues, estou aqui para apresentar e não estou sozinho nesse papo que nós teremos aqui na próxima hora. Tenho comigo aqui o Dr. Matheus Silveira. Bem-vindo, Dr. Matheus. Um prazer novamente estar aqui com você, Léo, falando muito sobre o Jiu-Jitsu, sobre o lifestyle do Jiu-Jitsu, em todas as ramificações dele. Hoje a gente tem um atleta multifuncional. Não é, rapaz? É um coach, preparador físico. Fiquei sabendo também que é surfista e também mexe na bolsa de valores. Então, tipo... Impressionante. Pô, isso aqui a gente vai ter uma aula hoje. E pode fazer bico como o rei de Wakanda também. Pô, cara, e assim, das pessoas que eu já acompanho há muito tempo, tanto no jiu-jitsu, eu conheço ele através do MMA, tá? Uhum. Porque o jiu-jitsu, pra mim, foi quando faz 10 anos. Então, eu conhecia você através do MMA. E foi um cara que chamou muita atenção pela forma física. Vendo ele depois de mais de 10 anos, a forma física continua igual. Então, eu quero saber esse segredo. Mesmo eu, como médico, é um cara que tem que ser estudado, cara. É hoje que a gente vai saber. A gente vai tentar descobrir, né? Vamos ver. Mas já com uma apresentação dessa, bem-vindo, Thiago Alves. Opa, obrigado, galera. Obrigado por terem me convidado aí para participar. Uma satisfação imensa estar aqui com vocês. E poder compartilhar um pouquinho, né, desse meu jiu-jitsu lifestyle aí, que é muito legal. A maioria das pessoas que acabam entrando para o mundo das artes marciais, né, eles começam a entender que não é só limitado ao tatame, né? Esse lance do jiu-jitsu, ele é uma coisa muito mais ampla. Então você começa a adotar literalmente um lifestyle totalmente diferente e as coisas vão fluindo, né? Você carrega os ensinamentos pra fora do tatame, isso é fato. Bom. Vou te fazer uma pergunta assim, bem light pra gente começar. Você já se considera veterano do jiu-jitsu, old school? Não, porque você ainda tá nativa, você não deixou de treinar, você tá treinando, competindo, mas você se considera... Sim, com respeito, assim. Claro, veteranaço. Pô, eu vou completar 23 anos de prática de jiu-jitsu. Não, de prática de jiu-jitsu. São 19 anos de faixa preta. Caraca! Eu peguei a faixa muito rápido, mas assim, mas toda a vivência me ajudou a conquistar a faixa mais rápido e tal. Mas o mais legal de tudo é ter continuado. Eu poderia ter simplesmente chegado na faixa preta, puxado o freio de mão, mas não, eu queria mais. Eu já comecei jiu-jitsu pensando em competir, eu não comecei jiu-jitsu pensando em aprender o jiu-jitsu. Você começou com quantos anos? Eu comecei com 20. Exatamente 20 anos. Dia 1º de abril, dia da mentira. Será que foi? Eu comecei e assim, eu sempre tive uma boa aptidão para o jiu-jitsu. Mas você já praticava outras modalidades antes? Cara, eu tive muitas experiências esportivas na minha vida. Eu comecei... Quando eu tinha 4 anos de idade, eu comecei fazendo Kung Fu. Uhum. Anos 80, sou velho, né? Então, anos 80, tava na moda o Kung Fu, Karatê, eu fiz durante um tempo. Meu pai sempre me estimulou muito a fazer esportes, né? Fazer atividade física, então... Aí eu fiz Kung Fu, aí na mesma academia tinha boxe, tinha Muay Thai, então eu tava sempre presente nas atividades, né? Mas era muito novo, muito criança, mas assim, mas muito empenhado. Quando eu falo que eu pratiquei, era aquela coisa de ir todos os dias, de ir de segunda a sábado. E geralmente a gente não vê isso dentro do universo de uma criança. Sim. Agora dos tempos modernos, né? A gente sabe que você vai ali, você vai estimulando seu filho, tua filha, né? A criança em si, a participar daquela vida ativa ali dentro das modalidades esportivas, só que você nunca aperta demais, porque a criança espana. Mas não, já vinha dentro de mim. Já estava dentro de mim. Pode apertar que aqui aguenta. Na verdade, tinha que me frear. Legal. Mas eu perguntei isso porque a gente tem visto aí, a gente estava até conversando um pouco antes, que o jiu-jitsu ele teve uma evolução vertiginosa nos últimos 12 anos, 10 anos, né? E você acompanhou todo esse processo competindo, né? Você é um multicampeão de jiu-jitsu, lutou PAN, lutou brasileiro, ganhou, lutou mundial, pódio de mundial. Então você viu toda essa transformação. E é mais ou menos isso que a gente vai falar sobre. Por isso que eu perguntei, porque às vezes se eu falar, não, o cara é veterano, da velha guarda, o cara vai falar, não, eu ainda tô nativa, pô, como assim? Mas você viu, e eu queria te perguntar isso, qual é a maior mudança que você percebeu no jiu-jitsu
2006, 2005 pra agora, tipo, 2022, que você ainda está, né, competindo. Cara, eu vou te falar, assim, acho que a gente consegue ir mais a fundo. Aham. Eu tive um grande impacto, assim, quando eu entrei no jiu-jitsu, porque foi uma época de transformação. Porque o jiu-jitsu, ele tinha um caráter comportamental muito particular. Né? Era basicamente 90% valentia e 10% físico e jiu-jitsu. Marcial, que você... Né? Então, assim, quando eu entrei no jiu-jitsu, tinha lá os mitos do jiu-jitsu, tinha aquela coisa de rincha entre academias, tinha aquela coisa muito engraçada dos caras não se conversarem nem na área de concentração. Imagina. Então, e às vezes, e fatos assim muito engraçados, do tipo, eu tava ali na área de concentração, aí chega um menino da mesma categoria, ou que já me conhecesse, ó, vim aqui te dar um oi rapidinho, mas eu vou colar ali porque meu professor não pode ver que eu estou conversando com alguém de outra academia. Era engraçado isso, né? E assim, foi bem um período de transformação, onde assim, as academias começaram a se tornar mais academias, mais comerciais, e esse lado valentia, esse lado pit boy, né? Foi começando a ser deixado de lado. Isso aí eu acho que impactou também no jeito que as pessoas passaram a treinar jiu-jitsu. Né? Aí a gente começa a ver o jiu-jitsu ganhando um aspecto esportivo mesmo, inclusivo. Né? Então a gente começou a ver essa mudança muito forte. E eu gosto muito de falar sobre isso, porque é uma analogia que eu traço entre o comportamento das pessoas enquanto praticantes de jiu-jitsu e depois o jeito que o jiu-jitsu começou a se desenvolver e, assim, a busca pela evolução do jiu-jitsu começou a ser constante. Na época que eu comecei o jiu-jitsu, era basicamente guarda fechada, 100 quilos, montada, a chave de braço era só isso, era quadrado o jiu-jitsu. Ele não tinha essa diversidade. Né? Acho que é a melhor palavra para a gente poder caracterizar o jeito que o jiu-jitsu era antigamente. Ele não tinha a diversidade. Agora a gente vê essa diversidade de intenção e de movimentos. Então ele começou a tomar um outro rumo, as pessoas começaram a ousar e todo mundo queria inovar o jiu-jitsu. Esse processo de inovação do jiu-jitsu, enquanto atividade esportiva, ele veio desde lá de trás. Lá em 2000 eu comecei a ver o lance de você poder abrir a guarda, expandir os horizontes. Eu lembro do Roleta. Ele sim é da galera das antigas mesmo, mas o Roleta foi um dos primeiros. A galera chamava de esquijitsu. Mas não, ele estava à frente do tempo dele. Ele lutava dinâmico, ele fazia questão de desenvolver um jogo de guarda aberta e tal. Foi uma das pessoas que eu me inspirei bastante. Apesar de, assim, a minha história ter sido mais pautada em cima das passagens de guarda, mas eu sempre treinei muito por baixo, sempre tive guarda, assim. E eu queria desenvolver isso, eu queria conhecer, eu queria entender para que direção que é aquilo. Então o jiu-jitsu foi crescendo, foi se desenvolvendo ali dentro desse aspecto, assim, dentro das movimentações. E eu acho que tudo foi se transformando, até mesmo as questões comportamentais, você fazer trocas, né? Você fazer os intercâmbios entre as academias, você pode poder conversar com o seu adversário. Poder conversar com o seu oponente ali, né? O seu adversário. Hoje dá até pra seguir no Instagram, né? Você pode curtir as fotos do seu amigo. Tá tudo certo, né? Mas você falou esse negócio do comportamento, isso é muito interessante. Você acha que se o não tivesse sido dessa forma, com os pit boys e tal, que, a gente teve primeiro o Hélio Gracie indo com os desafios, aí depois a gente teve o Carlos Alberto Barreto, um monte de gente que foi fazendo desafio e era aquilo, briga, mano, a gente tá querendo mostrar que é melhor. Aí mudou, aí veio o Vale Tudo, e depois do Vale Tudo vieram os pit boys. Muita gente critica. Eu não vou defender os pit boys. Logicamente, você não tem que ir na rua agredir ninguém. Não tem sentido. Mas será que se não tivesse tido essa mácula na história, será que teria sido tão popular em São Paulo? Porque São Paulo, cara, é um absurdo. Onde você vai tem uma academia de jiu-jitsu. Tem mais do que igreja, pô. Mas, na verdade, eu acho que todo o processo de desenvolvimento, ele começa como cru, áspero, bruto. Né? Bruto. E desde que o mundo é mundo, acho que a gente vê a história da humanidade, a gente vê dessa forma. Tudo podia ser diferente. Eu não conseguiria visualizar o jiu-jitsu no passado,
com essa pegada de desenvolvimento pessoal e tal. Não, a gente não tava nem Os tempos pensando eram nisso. outros, né? Nem a atividade física como um todo, Sim. ela visava isso. Ela, nessa época, não tinha nem educação física escolar ou Fumar cigarro. educação física infantil. Fumar é bonito, cara. Não tinha educação física infantil nessa época, assim, com tanta especialidade, né? Eles tentavam, assim, a ideia de passar uma atividade física para uma criança era simplesmente você fazer ela realizar menos. Uhum. Exato. Né? Ela fazia menos. Então se o adulto faz 20, ela faz 10. Sabe? Ninguém lembrava do Inclusive, desenvolvimento, proibir né? de fazer muitos exercícios e esportes que hoje em dia a gente sabe que pode, mesmo a musculação. Uma preparação física voltada para criança, né? Exatamente. Mas indo nessa linha do comportamento, você acha que... Aí é uma pergunta que eu posso estar completamente errado, então tá tudo bem. Mas isso teve influência no teu caminho para o UFC, para o MMA, essas coisas? Na verdade, quando eu comecei a treinar jiu-jitsu, eu detestava todo esse lado. Eu sempre fui um cara muito de boa, muito da paz, eu nunca tive treta com ninguém. E eu não gostava muito por causa desse viés, assim, da briga e tal. Eu não conseguia me adequar a isso. Né? Eu sempre fui muito guerreirão dentro do tatame, assim, mas a minha característica era sempre de um cara muito pacífico. Então, quando eu comecei a ver, assim, esse advento do MMA, tudo, eu não gostava do MMA. Mas a minha convivência e, assim, a própria transformação que o MMA foi tomando foi me levando a gostar cada vez mais, né? E eu acabei indo pro MMA porque eu comecei como treinador de MMA. Né? Eu tinha o Flávio Álvaro, que é uma das pessoas que mais me motivaram a lutar MMA. Foi uma época que ele começou a treinar muito lá na B9, lá no Barbosa, onde eu treinava, né? E aí eu comecei a ajudar ele, principalmente na parte de chão, comecei a me desenvolver como na parte de grade, assim e tal, mas sair na mão mesmo, eu já nem lembrava mais como que dava um soco. E aí eu comecei a acompanhar ele, ficar de corner dele nas lutas e tal, e você começa a conviver, aí você começa a entender como que é feito tudo, como que é o processo. Né? São várias modalidades esportivas ao mesmo tempo. É um processo muito interessante. É um processo muito interessante, porque você aprende muito, você treinando ali, você vai aprender muito. Você não vai ficar só fazendo um esporte. Você tá fadado a fazer muitos esportes. O cara que é multifuncional viu o MMA e falou, pô, isso aqui é um barra, meu Deus. Tem tudo aqui, pô. Tem tudo aqui nessa caixinha. E aí eu comecei a participar dos treinos, para estar mais perto do Flávio, estar mais presente ali, né, ajudar ele. Aí teve uma vez que até que ele lutou, e ele lutou contra o Viscardi Andrade. O Viscardi também, lutou UFC e tal. E aí o Flávio começou até bem na luta, pum, tomou um socão, foi nocauteado. Aí o Flávio caiu e tal, foi nocauteado, a gente foi pro vestiário, aquela tristeza toda, né? Eu senti uma dor, assim, que, putz, falhamos, né? Aí ele pegou, foi tirando a luva, assim, jogou a luva no meu peito. Pá! Agora vai lá e bate nesses caras que eu não tenho mais idade pra isso. É com você, né? Tudo Passou mentira. Lutou pra caramba depois ainda, mas assim, foi a chave que motivou ali. Aí eu comecei a treinar MMA. Mas isso aí foi bem depois de todo o período, assim, de glória dentro do jiu-jitsu, né? Já tinha passado 10 anos ali lutando jiu-jitsu. Minha última luta, assim, sequencial mesmo, que eu lutava todo ano o Campeonato Mundial, todo ano o Campeonato Brasileiro, estava presente em tudo, né? Aquela sequência boa. Foram 10 anos seguidos. Chegou em 2010, aí eu fiz minha última luta no Mundial no Gi. Aí eu fiz... Já era lá nos Estados Unidos? Já era lá nos Estados Unidos. Eu até fiquei com a medalha de prata, perdi pro Durinho. Durinho, né? Aí eu falei, puta... Aí ficou aquela dúvida. Treino mais um ano e tento ganhar esse próximo Mundial ou... que foi muito pouco, né? Foi muito pouco assim. Eu falei, será que eu fico mais um ano ou agora é a hora de eu ir pro MMA? Pô, já não tava tão novinho, né? 30? Já tava com 31. 31. Aí eu falei, quer saber? Vou... Mas é uma idade que o pessoal migra, né? Naturalmente, né?
Hoje não. Hoje tá mais cedo. Hoje tá mais cedo. Na verdade, hoje eles estão começando praticando MMA, né? Diferente, antigamente, você era, absoluto numa arte marcial, faixa preta de jiu-jitsu, ia pra MMA. Aí você ia pra MMA. Então, aí eu peguei e falei, não, acho que tá na hora de eu migrar pra MMA. Porque se eu não for agora, vai ficar tarde. Uhum. E quando você chega nos seus 30 anos, bate uma crisezinha em você. Normal, todo mundo. Bate. Você começa a achar que você tá velho. Vai chegar pra vocês também. Na verdade, não. Eu tinha um pouco mais. Eu tinha 33 anos. 2010, né? Tinha 33 anos. Aí eu peguei e falei assim, não, acho que é melhor eu ir logo pro MMA, senão não vai ter volta. Qualquer coisa eu volto pro jiu-jitsu e continuo minha vida no jiu-jitsu. E meu período no MMA foi curto. Porque aí logo em 2013, aí eu comecei a treinar MMA, rompi o ligamento do joelho, tive que operar. E quando você rompe o ligamento do joelho, demora 6 meses pra você... Já 34. Tá voltando. E aí depois você ainda tem que ficar mais uns 4 meses treinando e tal, até arrumar a luta. Enfim. Eu fiquei lutando MMA até os 36 anos, contando com a experiência toda do The Ultimate e tal. E aí eu retornei pro jiu-jitsu. Mas aí, pouco motivado ali em continuar, eu tinha aberto uma academia de crossfit, né? Um box de crossfit. E já tava envolvido com os treinos e tal, tava gostando daquilo tudo. Tava quase largando o jiu-jitsu. Até que 3 amigos me ajudaram bastante. 3 não, 4 amigos me ajudaram bastante. Que foi a Andressa, a Dinha, faixa preta lá da B9, o Ryu, o Vassouras e o Paulinho. Aí tinha uma galera também que ia lá pra me dar uma força, o Bob, o Soneca, eles me deram muita força também nessa época, porque eu não tinha treino, não consegui formar turma de alunos pra eu poder treinar, não conseguia mais ir lá na B9 treinar por causa da distância, cuidar da própria academia. Eles me ajudaram a treinar, em 2016 eu voltei, que nem um doido, entrei lá no Brasileiro, de Master 1, já tava de Master 2, mas eu fui no Master 1 e consegui ficar em terceiro. Eu falei, nossa, eu tinha perdi na sexta luta. Nossa senhora. Falei, cara, não fazia tanta luta assim desde a época da minha faixa azul, né? Aí eu falei, nossa, acho que se eu treinar direitinho dá pra voltar. Aí voltei, fui treinando, fui fazendo as coisas. Em 2019 que eu migrei pra Aliança, e aí eu já tomei um outro rumo. Mas assim, essa trajetória toda deixou marcas, né? Ela deixou marcas, né? Mesmo quando eu saí do The Ultimate em 2013, eu comecei a treinar forte para ver se eu conseguia voltar mesmo pro UFC, né? E no meio do treinamento tinha uma luta importantíssima marcada, que era contra o Pé de Chumbo. Aí tava tudo certo, a luta, acho que coisa de 10 dias, assim, pra luta acontecer. Aí eu rompi o manguito do ombro direito. Foi a primeira. Foi a primeira vez que eu operei, né? O ombro foi do lado direito. Assim, uma quantidade imensa de lesões que vão se acumulando. Chega uma hora que a conta chega, né? E aí eu tive que fazer a cirurgia, tive que largar a luta, cirurgia demorada, a recuperação, né? Também de 6 a 8 meses para você voltar e tal. E perdi o time, né? Aí quando eu voltei direto pro jiu-jitsu. E você, assim, a gente sempre está discutindo sobre o jiu-jitsu em relação à profissionalização ou não, que o atleta às vezes não tem como sustentar. O MMA é muito mais ingrato no Brasil, principalmente na época sua. Ingrato. Mas é muito mais ingrato. Uma que você tem que dar a cara a tapa todo dia ali. E outra que, tipo, o risco de lesão é maior, porque ele é menos seguro, porque tem muita luta em pé, luta de grade. E é aquilo que você vai construindo um cartel. Você perdeu, você volta ali. Ó. Você sempre tá voltando. Então, essa construção de cartel, o Thiago deve saber. E, você sofreu uma lesão com 33 anos, lutando MMA, você já vai se limitando. E daí você começa a dar outra crise, né? Daí que dá uma crise. Exato. E aí? E depois eu vou entrar no UFC ou não? Porque a sua carreira no MMA foi 4, 5 lutas? Foi... De lutas, cara, eu nem lembro de cabeça agora o meu cartel, que eu literalmente abandonei. Né? Não olhei mais pra trás, literalmente abandonei. Eu senti exatamente isso que você falou, essa abordagem que é feita no MMA, né? De você ter que lutar. Se você perder, vai tudo pra trás, né? E no jiu-jitsu não. Você vai lutando,
Não, perdi. Normal. Putz, perdi. Semana que vem tem Tem outro. outro. Exatamente. Você luta com o mesmo cara de novo. Exato. Você luta, bate no cara, né? Tanto que eu já lutei com muitas pessoas. Fala um pouco aí dos top que você já lutou. Antes Cara, de você falar sobre isso, vamos fazer uma pausa aqui, que eu esqueci de fazer no começo, que é para agradecer os nossos Senão vai patrocinadores, senão a gente não Isso é vai ter importante, aqui. A gente tem aqui ajudando a gente a Fluca, a farmácia de manipulação, que está aqui, ó, com a ajuda do nosso operador Juan. Tem a MF, que é a loja de suplementos, tá ajudando a gente. E também o HCMC, a clínica de performance do nosso querido doutor Matheus. Manda a letra, doutor. Sim, a HCMC é uma das maiores clínicas de performance e emagrecimento do Brasil. A gente tem mais de 20 unidades em 4 diferentes estados. Hoje, a clínica HCMC de Moema, eu faço parte da sociedade. E a gente é bem voltado lá para atletas de jiu-jitsu, MMA, atletas em geral, mas o meu viés é para a área do esporte de luta. E fica aqui meu convite pro Thiaguinho, ele já vai marcar consulta, já marcou, inclusive. Já sou membro, já. Pô, é um cara aí que eu tenho a curiosidade que eu preciso estudar esse cara, Léo. Porque eu lembro quando eu mudei para São Paulo, meu professor de jiu-jitsu já competiu muito em eventos que você acompanhava, você também. Ele falou, cara, você vai na Barbosa, ele achava que você era da Barbosa. Ele falou, você tem que treinar com o Thiaguinho, cara, que o cara é muito bom. E meu primo era da Barbosa, né? Daí o meu primo chama Thiago também. Daí ele falou, cara, o Thiago é muito bom pra treinar, cara, o cara sabe muito de jiu-jitsu. Então, assim, é um cara que eu já tinha admiração. Quando eu fui pra Aliança, ele tava lá. Eu falei, pô, o cara tá aqui, velho. Acho que ele ficou tá sabendo. aqui no quintal de casa, sabendo que eu... E é um cara que eu não participo do treino de competição, mas eu tava vendo ele em alto nível no gi e de kimono ali com a galera que tá competindo no geral. É um cara que chama atenção pelo físico, e você vai perguntando para todo mundo, 2 coisas que chamam atenção. Uma é a força e o físico, a técnica, e outra é o que o cara é gente boa pra caramba. Então, isso daí faz diferença aí também. E é o Jiu-Jitsu for Life, que é a vida paralela que a pessoa tem do Jiu-Jitsu, o que tá levando, o benefício que leva o Jiu-Jitsu para a sua vida, por exemplo. Né? Muito bem. Não, com certeza. Mas eu interrompi a pergunta do doutor. Se você quiser falar também sobre, pode ficar à vontade. Ele perguntou para você ir citando das suas lutas mais duras e tal. Então, eu tive... Assim, a jornada foi incrível. Né? Eu consegui lutar com várias pessoas, assim. Era peso leve, Thiaguinho? Eu comecei de peso leve, né? Eu já tinha uma bagagem esportiva muito grande, já fiz triatlon, eu andava de skate, surfava, andava de bike, corria e tal. Então, quando eu fui pro jiu-jitsu, eu cheguei em forma, né? Apesar de não ser jiu-jitsu, mas você já chega leve, você já chega com uma resistência física diferenciada. Para você se adaptar ao jiu-jitsu fica mais fácil. Então, Principalmente naquela época, né? Principalmente naquela época. Os treinos bem tranquilinhos, assim. Bem tranquilinhos. E eu sempre fui meio autodidata, assim, em relação a isso. Óbvio, eu entrei no jiu-jitsu por causa da faculdade. Eu entrei no jiu-jitsu porque eu descobri... Assim, eu gostava, eu já queria ser lutador de jiu-jitsu. E aí eu descobri que se eu conseguisse lutar e performar bem nas competições, eu conseguiria uma bolsa na faculdade. Então foi uma coisa que me ajudou muito a me dedicar mais no jiu-jitsu ali. Eu consegui uma bolsa logo nos primeiros 6 meses. E aí eu consegui cursar, né, fazer a faculdade de educação física junto com a prática e a luta do jiu-jitsu ali, tendo bolsa, né? Uhum. Aí quando eu terminei, eu fui atuar mesmo na área. Então eu sempre atuei, sempre cuidei muito de mim e investi no conhecimento. Isso é fundamental. Uma coisa que eu vejo hoje que faz muita falta pro atleta é ele conhecer, ele precisa conhecer, ele precisa ser um pouquinho crítico. Quando eu comecei o jiu-jitsu, então eu já tinha uma certa... Eu ainda não era um especialista em treinamento físico, né? Tava ali terminando os cursos, terminando a faculdade, né? Já estava lutando e tudo, mas eu estava em contato com o conhecimento, eu estava em contato com os professores, pedi informação e tal, então eu conseguia desenvolver alguma coisa para mim mesmo. E o tempo foi passando, eu fui me especializando cada vez mais, e aí eu fui notando a carência que é o atleta conhecer um pouco mais daquilo que ele faz. Né? É importante
que ele delegue isso. É muito importante. Não pensar naquilo que você vai fazer é extremamente importante. Mas entender que muitas coisas estão te levando pro buraco também Exato. é fundamental. E é fácil isso. Não demanda muito gasto. Né? E uma das coisas que eu fui mexendo, principalmente na hora que eu cheguei no MMA, foi exatamente isso. Eu comecei a treinar com uma pessoa, já não curti, aí fui para outra, também não curti. Rapidinho eu organizei o meu camp. Eu já tinha quem eu queria, já conversava muito bem com as coisas que eu podia fazer. E aí eu consegui, em pouco tempo, criar uma carreira no MMA. Porque geralmente as pessoas aí dão muito Demora tempo. muito murro em ponta de faca. É muito enganado. Pelo seu conhecimento. É muito, ou simplesmente não aproveita todo aquele benefício que é dado para ele. E você entrou no TUF, então, rapidamente, né? Foi assim, eu fiz 3 lutas entre o TUF. Eu era o debutante ali, praticamente. A galera já tudo com 20. Você pegou, acho que um cara com 13 lutas, né? Pô, o primeiro. Sabe que eu não lembro também do cartel dele, mas eu lembro 13 lutas. Ele tinha muitas lutas. Tinha muitas mais lutas. Né? Então, e assim, eu lembro que a característica do atleta que fosse tentar entrar lá no TUF tinha que ser mais ou menos tinha que ter mais de 3 lutas. E assim, se já lá com 3 lutas, provavelmente você não entraria. Mas é que tinha um teste físico e tal, aí na hora que eles me viram performando lá, lutando, tinha que fazer um rolinha lá de jiu-jitsu, tinha que fazer uma manopla. O cara não vai entrar quadrado aqui, né? Porque às vezes, beleza, Sim, o cara tem 3 lutas, mas a gente sabe como que são as lutas iniciais. Né? É mais pancadaria do que luta, né? É briga, né? É briga, então... Mas assim, eles gostariam, eu acabei entrando. Mas isso aí me ajudou muito, assim. Você foi da primeira turma do TUF? Da segunda. Verdun, TUF Brasil 2. Verdun, Natal. E tá na televisão, uma experiência bacana. Foi ótimo. Não, foi assustador até. Eu não imaginava a repercussão que teria. Óbvio, né? Rede Globo, tal. Mas assim, foi uma repercussão muito positiva. Aqui em São Paulo, assim, na região que eu moro, era tranquilo, assim, você andava na rua, ninguém nem olhava na tua cara, tal. Na segunda-feira que eu saí da gravação do programa, já tava lá trabalhando, dando minhas aulinhas de personal e tudo mais. Então ninguém nem falava nada, os amigos ali da academia vinham conversar e tal. Mas aí, passou-se alguns meses, teve a final, né, que foi gravado e tal. Sim. Aí a gente fez a final, que foi lá em Fortaleza. E foi impressionante o jeito que a população local, no meio de uma duna, lá no meio do nada, a galera me parando, vindo tirar foto. Falei, gente, lá em São Paulo não é assim. Mas foi muito gratificante, né? O reconhecimento das pessoas. E assim, acabei conhecendo muita gente mesmo. Isso aí abriu bastante portas pra mim. Foi bem legal, né? Foi uma experiência... A gente tava conversando sobre a questão do jiu-jitsu chegar numa Rede Globo, assim, né? A gente já teve... O TUF eu achei sensacional, porque tem um negócio... Quando você vai falar de marketing, que é o storyteller, né? Você saber contar uma história. E o TUF é justamente isso, você cria um reality show. Por que as pessoas engajam tanto com o BBB? É pela história que tá cercada ali. Aí a campeã... ela fez isso, fez aquilo. As pessoas se identificam com a história da personagem. Exatamente. E aí vão acompanhar pra sempre, né? Agora, com o advento das redes sociais, pra quem tá entrando no reality show como o BBB que eu citei, tá melhor ainda, porque o cara vai captando a audiência com a história dele e depois aí ele vai fechar contrato de publicidade, vai fazer um monte de coisa. Vai gravar CD do nada, né? Não foi isso que aconteceu? Do nada, a menina, não sei como era a vida dela antes, do nada ela gravou CD. Descobriram que ela tinha uma voz ótima. Então, virou dubladora de não sei o que, de filme. As oportunidades acontecem. Que é o que o pessoal, às vezes, no jiu-jitsu deixa passar, como você tá falando do conhecimento, né? Deixa passar. O cara não cria uma história para que as pessoas se identifiquem, né? Ele só repete a história de alguma outra pessoa. Exatamente. E aí nem todo mundo vai se identificar, né? Eu lembro de muitos trabalhos, assim, envolvendo lutadores, de uma forma geral.
e você olha assim pra aquela pessoa, você vê só um lutador, você não consegue enxergar uma história por trás dele. Às vezes o cara cria uma casca tão pesada em cima dele que ele não permite isso. E assim, a gente tem uma vida, eu estudei pra caramba, estudo até hoje, faço várias coisas, tenho minha casa, minha família, tudo. Então eu tenho minhas responsabilidades. E você tem que mostrar, acho que é importante você mostrar que você não é só um brigador. Um brigador. Você tem pro leigo, você é só um brigador. você tem uma história importante, você... E é isso que o TUF faz. Exatamente, você contribui para a sociedade de alguma forma. Né? E isso aí faz total diferença. Teve um reality show de judô também, que foi bem legalzinho e tal, mas aí voltou muito pro aspecto marcial Sim. da pessoa com o judô, a marcialidade do judô. Aí tinha umas provas bacanas. Agora, o do TUF eu achei muito bacana porque não, mostrava o cara no dia a dia, pegava a história do cara, de como ele começou. Aí o moleque, não, pô, eu tô aqui pra dar um futuro melhor pra família. Pô, quem não quer dar um futuro melhor pra família? Né? E é isso que eu acho que falta pra gente no jiu-jitsu, é da gente chegar no alcance de visibilidade como esse, com tanta história legal que a gente tem no jiu-jitsu. A gente tem muita história legal, né? Principalmente porque o Brasil é um país totalmente... Pô, você vai comparar um cara lá do Sul com o cara do Nordeste. O Thiaguinho, com a história dele, com 20 anos de idade, começou o jiu-jitsu fazendo faculdade. Tipo, o cara formou lutando em alto rendimento, lutando contra os caras mais top que existem do peso leve na época era o quê? O Celcinho, o Durinho. Sim, então, eu lutei com vários desses, assim, né? Uma das lutas mais marcantes, assim, inicialmente, foi com o Celcinho. Foi o primeiro top, assim, dessa galera várias vezes, né? Dessa galera que veio, assim, da minha geração. O Celcinho, ele é mais novo, porque ele começou muito cedo o jiu-jitsu. Mas aí, nessa época, a gente lutou primeiro na faixa marrom. Foi uma vez que eu ganhei dele. Mas, assim, ele era bem novinho. Então, o jiu-jitsu, ele aprendeu muito, ele aprendeu jiu-jitsu muito cedo, né? E a gente já se encontrou na faixa marrom, depois a gente se encontrou na faixa preta. Foi quando eu perdi pra ele. Mas assim, é muito interessante que ele pegou a galera da velha guarda enquanto ele era novo. Então a gente conseguiu cruzar as idades ali. Sim. Então, eu já encontrei com o Celcinho no tatame, o próprio Michael Lang. Mas o Michael Lang eu já tava em 2008. Foi quando ele tava chegando na faixa preta. Lutei contra o Durinho também, mas o Durinho é novo, né? Um cara bem mais novo que eu, então... Eu encontrei com ele acho que foi em 2009, a gente lutou de kimono, aí eu ganhei dele, passou uns meses, eu encontrei com ele na final do Mundial sem kimono, aí eu perdi pra ele, né? E assim, mas ele tava exatamente no olho do furacão e eu já tava mais de 30. Sim. Mas o mais importante é a vontade de continuar e de se reinventar. Porque, cara, não adianta. Chega uma hora que você vai olhar pro seu jiu-jitsu e vai falar, se eu não mudar, eu fico para trás. E todas as vezes que eu me permiti fazer as mudanças, eu ainda continuei mais um pouco. Voltei em 2019 a treinar lá na Aliança. Falei, ou eu me reinvento, porque tudo que eu fazia, nada dava certo. Ou eu me reinvento, ou vou ficar para trás. Tive que me reinventar de novo. Já com 40, né? Já com 40. Então, acho que a grande sacada de fazer você ser um cara da velha guarda, mas tá treinando lá com os cascas... É a cabeça aberta, né? É você ter a cabeça aberta para aprendizado e, assim, se permitir e... Continuar. E continuar, e ir em busca disso. E tem duas coisas que eu observo, a gente vai falar das duas. Uma, o Matheus já falou, que é a longevidade, né? Sim. E a outra, como você cuidou de você ter algumas lesões no caminho. Então vamos primeiro falar dessa aqui. Qual seria a dica pro cara se manter tão longevo? Porque por 23 anos em alto rendimento, meu amigo, é muita coisa, cara. E não é treinando por hobby, pro cara ir ali... Nunca foi. Não, tipo, eu treino tranquilo. Eu vou no treino, faço os 3, 4 horinhas de boa. Nem se compara com o que vocês fazem lá 10 da manhã, entendeu? Não, são níveis e níveis diferentes, né? Coisa que... É longevidade em alto rendimento. E é uma coisa que em mim faz tanta diferença, eu não consigo treinar sem que seja no pra alto se matar. rendimento. Sem que seja no alto rendimento. Eu não consigo, né? Então, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que me cuidar, né? Eu tenho que treinar bem
eu tenho que, às vezes eu consigo treinar em alto rendimento com o Scooby, com o Jimmy, com o Spira, mas eu também posso treinar em alto rendimento com a Bia, com os meninos lá, o Marcelinho, né? Qual que é a diferença? Pô, os caras são menores, aí eu posso me permitir mais com eles, deixar o corpo um pouco mais leve, mas treinar com um cara que é de alto rendimento. Se eu pegar, não, acho que eu vou ficar só treinando aqui com os meus alunos faixa branca, faixa azul, eu não vou estar de encontro com o alto rendimento. Aí eu vou ter que emprestar meu corpo pro meu aluno. Sim. Então, para mim, não vai acrescentar. Que é completamente diferente. Você ser professor e você ser atleta. Exatamente. É completamente diferente. Então, é mais fácil eu já usar a nomenclatura que eu não estou treinando, eu estou dando aula. Exato. Então eu já estou dando aula. E tá tudo bem, né? Você precisa do seu momento também para você treinar, né? E o que é impressionante é que você, pela sua carreira, começar com 20 anos, você sempre levou 2 ou 3 coisas sempre junto, em conjunto. Sempre. Trabalho, você nunca esqueceu o estudo, você nunca esqueceu... Porque às vezes tem muita gente que está se limitando. Pô, mas eu sou atleta de alto rendimento, não consigo viver do jiu-jitsu financeiramente, mas eu também não estou remando em outra área, por exemplo, dando aula. Ou aprendendo a dar uma aula, ou fazendo uma faculdade. E você... A gente vê muitos projetos, né? A maioria das academias tem projetos hoje, as equipes grandes, e até as equipes pequenas. As pessoas... o jiu-jitsu, ele é muito altruísta, ele desenvolve esse lado altruísta nas pessoas. Todo mundo que tem um tatame quer trazer alguém, quer um talento, quer pegar aquele menino que tá ali passando dificuldade, quer trazer pro tatame. Pô, é impressionante. É muito. Todo tatame tem alguém que é ajudado. Sim. Né? Mas, enfim, você vai lá, você fica naquela ilusão que é só jiu-jitsu na sua vida, você não vai ter o jiu-jitsu pra vida. Você vai ter só o jiu-jitsu na sua vida. Você tem que ter o jiu-jitsu pra vida, como um todo. Né? Então, você vê a galera indo lá, mas se eu gastar meu tempo indo pra faculdade, eu não vou desperdiçar um tempo que eu podia estar treinando. Mas não é bem assim, não. Você tem que ir em busca de outras formas de conhecimento. Dá pra fazer os dois tranquilo, né? Dá pra fazer os dois tranquilo. Não é confortável, mas não é confortável, mas a gente pratica isso todos os dias, né? O conforto do desconforto. E a dinâmica do seu tempo, né? Como que você usa o seu tempo. Tem muita gente fala que não faz faculdade, mas passa o tempo na rede social, atleta mesmo, entendeu? Então... A vida toda, pra mim, foi acordar às 5 da manhã, eu ia pra faculdade, aí eu saía da faculdade. Tem uns episódios engraçados, né? Eu morava lá no Itaim Paulista, né? Aí eu saía do Itaim Paulista, pegava a lotação, pegava o trem lotado, descia no Brás, pegava o metrô, descia lá em Santana pra ir pra faculdade. Aí beleza, eu saía da faculdade, aí tinha um grande amigo meu, o Márcio, né? Aí o Márcio pegava e falava assim, Thiaguinho, hoje eu tô rico. É mesmo? Eu vou te pagar uma esfirra hoje. É esse o pré-treino. Era esse o pré-treino, cara. Era uma esfirra e um café e eu ia pro treino. Aí eu chegava lá, tinha um treino às 11h30 da manhã. E quem que tava nesse treino? Só pra gente saber mais ou menos. Nessa Tipo, época você treinou, tipo... Quando tinha uma galera bem das antigas. Tinha o Dr. Daniel Deláquila, faixa preta de judô. Tinha o Nelson, que era o irmão dele. Né, o próprio Barbosa, o Adriano. Tinha um treino 11h30, que era um treino mais em pé, ou então um rola. Era sempre um treino diferenciado. Aí 12h30 era o treino principal. Aí ia todo mundo lá, ia também o Adriano, e o Murilo Santana, porra. Murilo Santana, Calil, tio Piero. Esse Piero todo mundo fala muito bem. O Piero é o lendário Piero. É lendário, né? E tinha toda uma galera que treinava lá, e a gente foi mudando de lugar também, a gente estava num lugar, depois fomos pro outro. A academia mudou de endereço, mas eu sempre lá. Então, minha maior preocupação é se mudar de endereço e ficar longe do metrô, ferrou. Mas foram experiências, né? Mas assim, para se manter longevo, você falou da questão de você estar sempre treinado, de treinar bem no tatame. Saber treinar. Do tatame. Mas fora também tem muita coisa. Sempre treinar bem. E assim, se você quer ser competidor, você sempre tem que competir muito. A competição, ela é o seu lifestyle, então você tem que estar lá presente, carimbando seu passaporte direto, né? Não se frustrar porque você perdeu. Se é isso que você quer, é isso que você vai ter que fazer. Né? E você vai perder. Já saiba que você vai perder. Ganhar, né? Exatamente, você vai perder. Né? E você vai olhar, vai ter um cara que ele vai ganhar tudo. Né? Infelizmente, ele vai ganhar tudo.
mas você vai ser aquele cara que mais cedo ou mais tarde você vai ganhar. Pode vir quantas derrotas forem, mas uma hora você vai ganhar. Porque você tá pagando preço. Você tá desenvolvendo sempre. Você tá desenvolvendo sempre. Então, uma história bacana é a história do Cobrinha. Né? Porque o Cobrinha, ele veio ali, eu lembro do Cobrinha faixa roxa. Né? Faixa roxa, marrom. Ele tava ali, batia na trave, era bom, era aquele cara que é bom, mas ainda não ganhou. E aí, quando ele chegou na preta, ele virou a chave. Aí ele mudou. Aí o negócio foi. E às vezes demora muito pra você encontrar esse caminho. Ponto, né? Demora muito. E quando você encontra, você vai. E é uma briga mais mental também junto nisso. A briga né? mental. Por causa da derrota, você baquear na derrota, não. Tem que crescer, né? E assim, ao longo da trajetória, até voltando da pergunta lá atrás, lutei com vários caras. Lutei com Rodolfo Vieira. Mano, era peso leve, eu inventava de lutar os absolutos. Eu lutei com o Rodolfo, lutei com o Bernardo Faria. Eu lutei com... Cara, eu lutei com muitos caras. Tem muitos caras aí. Da hora. Tem uma fila. Meu maior algoz, assim, eu apanhei muito dele, o Léo Santos. Mas também o cara foi um dos melhores. E no MMA foi bem pra caramba, né? Eu acho que ele foi o melhor peso leve, assim, dessa geração. Muita aí. gente fala isso, né, cara? Ele foi o melhor peso leve. Ele foi o melhor peso leve, assim, fora do comum. Um cara muito alto, magrão, só que peso leve. Esse cara era. E ele foi do TUF também, né? Foi do mesmo TUF que eu. Legal. Cara, e ele, impressionante, né? Ele que ganhou o TUF. Ele que ganhou o TUF. E ele ficou, acho que, 11 lutas sem perder no UFC. Ele é um cara que você via no UFC, você vê constância, assim, ó. O gás dele era aquele do começo até o fim. Não era muito explosivo, nada, mas o cara sempre tava ali, ó. É o que o jiu-jitsu trabalha, às vezes, né? Você, no momento de que você tá apertado ali, você sobressair e virar o jogo. A gente tem o doutor aqui, o ortopedista, o Matheus. E você já teve algumas cirurgias, né? Tive. Quantas no total? Foi uma no ombro direito, uma no ombro esquerdo e uma no joelho direito. Eu acompanhei... 3? 3 cirurgias. Eu acompanhei via Instagram a recuperação dele do ombro, da última cirurgia. Da última, né? Essa daí tá Cara, famosa. Todo mundo essa daí eu falei pra ele, cara, você tem que publicar, porque é bom a gente tá divulgando que uma lesão não pode incapacitar ninguém. Inclusive... Nosso metabolismo, ele funciona assim, né? Ele funciona como... Se você desligar ele por completo, ele vai recuperar mais lentamente a lesão. Existe até uma resposta cruzada, onde você movimenta o seu corpo e ele fornece um fluxo sanguíneo para cicatrizar melhor também a lesão instalada ou a cirurgia, por exemplo. E o Thiaguinho foi exemplo disso. Eu até mandava direto para ele no Instagram ali, que, o cara... tá com lesão no ombro, mas no agachamento, a perna tá andando, né? Então ele continua fazendo, o outro braço tá se movimentando, então nunca fica parado. Eu acho que a ortopedia evoluiu muito, acho que das primeiras cirurgias para essa você viu a evolução, principalmente em relação com a recuperação. Você é um cara da área da saúde, um cara que é coach do gym, tá fazendo uma baita uma preparação. E você vai... O seu entendimento, por isso que o atleta tem que ter um entendimento também. Não precisa ser o profissional da área, mas ele tem que entender sobre a sua lesão, como que ele pode se recuperar. Isso uma equipe multidisciplinar ajuda, mas ele tem que ter uma autoconsciência do que ele pode fazer, o que ele não pode. E hoje em dia é preconizado uma reabilitação precoce, que é o que ele fez com excelência. Ainda. Poxa, e aí a gente consegue... você fez essa pergunta sobre as lesões, né? A gente consegue voltar, principalmente sobre a longevidade, né? Todas as vezes que eu me machuquei, eu me mantive no tatame. E eu sempre criei adaptações para eu continuar treinando, mesmo em intensidade. Já tive situações onde não deu para manter a intensidade, eu tive que tirar o pé mesmo, mas foram pouquíssimas. Ou seja, é possível que adaptemos sempre. Né? Sempre. E assim, o atleta, ele tem que ser atleta a todo momento. Ele tem que ser atleta a todo momento. Mesmo machucado, ele tem que ser atleta. Então... Isso é interessante. Né, eu já me machuquei de ter que parar mesmo, de fato. Só que aí um exemplo clássico de agora. Né? Em 23 de março de 2020, pandemia. As academias fecharam, eu tive que fechar. Aí eu ia lá pra minha academia e continuei puxando ferro. Não rolei, não fiz jiu-jitsu, mas continuei puxando ferro. Aí quando a gente reabriu lá na Aliança em agosto, acho que foi em agosto que voltaram a treinar, agosto ou setembro, não lembro,
né, de 2020, aí você vê, é nítido. O maluco já barrigudinho. Chega lá barrigudinho e tal. Não julgo ninguém, porque cada um sabe onde o calo aperta. E todo mundo sofreu muito mentalmente. E principalmente pro atleta que tá acostumado com a rotina, né, a rotina de treino pesada, aquela rotina em saber que vai ter um campeonato nas datas, né, ter aquele calendário, né, pra ele é muito sofrido de saber que vai treinar pra nada. Né? É muito constrangedor pro cara saber que ele tá treinando, ele não tem objetivo nenhum. Mas vou lutar quando? Não sei nem quando vai ser o retorno das competições. Então, quando eu voltei a treinar, eu tava em forma. Então, para eu me readaptar, recuperar aquele time, foi muito rápido, muito rápido. E todas as vezes foram assim. Ai, puta, torci o pé, tomei uma chave de pé no treino. Meu, continuava treinando. Pelo amor de Deus, eu colocava um X no pé, uma fita vermelha, não pega no meu pé. Continuava treinando. Torci o joelho. Joelheira por cima da calça do kimono para os caras olharem e saberem que meu joelho tá machucado. E parece que quando você tá machucado, os caras só acertam onde tá zoado. Então, mas isso é muito importante. E, inclusive, vai de encontro com o nosso Jiu-Jitsu for Life, né? Você viver pelo Jiu-Jitsu. E hoje eu carrego isso para tudo que eu faço. Então, eu sempre fui professor eu sempre fui treinador de musculação, professor de musculação, né? Dou aula de crossfit, de levantamento de peso e tal. E eu tenho alunos que não são atletas, óbvio. Tem muitos alunos que não são atletas. E mesmo as turmas, né, de sala, putz, eu tô com uma dorzinha, acho que eu vou ficar parado. Não para. Eu consigo falar com propriedade, eu vivo isso, eu vivi isso. Isso é bem importante mesmo. E você vê o quanto as pessoas conseguem, em qualquer modalidade esportiva, viver um lifestyle melhor. Então, a pessoa tem uma lesão, ela não vai largar. Ela vai continuar treinando, você tem que se esforçar também. Inclusive, você é um exemplo, né? Você é um exemplo, fica mais fácil quando o exemplo tá ali dentro da sua academia. Então, as pessoas estão me vendo ali, né? Não vou nem reclamar, que o homem tá aí, cara, fazendo os agachamentos. Não sou eu. Não sou eu que vou moscar aqui no treino. Uma coisa que a gente pergunta para todos os nossos convidados, e que é muito importante a gente saber de você também, de todos esses anos vivendo do jiu-jitsu, estando no meio, competindo, dando aula e experimentando tudo isso que você compartilhou aqui, qual foi o aprendizado mais importante que você pode compartilhar com o pessoal? Cara, assim, acho que foram vários aprendizados, né? Eu não diria que tem o mais importante, mas o fato de ter entrado no jiu-jitsu é um ambiente que desenvolve uma interação tão importante, tão necessária para o ser humano, que a gente vivencia ali dentro daquelas 4 linhas do tatame, de respeito, de cuidado, de afeto. Tudo que os caras falam que eles são brabos e tal, é tudo mentira. Ao contrário. Ó, galera, é tudo mentira. Tudo acabou. Tudo mentira, porque os caras, eles se abraçam, eles se beijam, eles cuidam uns dos outros, eles são muito leais, né? Então, todas essas características que hoje falta muito no mundo. Essa lealdade, você saber cuidar do seu amigo, do seu parceiro, entender os momentos das pessoas, né? Porque tudo isso aí é refletido lá no tatame. Não é só porradaria. Com certeza. Na verdade, porradaria é 5%, mas você tá ali, você tá sentindo a vibração do seu amigo, seu parceiro de treino. E a gente desenvolve uma amizade totalmente diferente, porque a maioria não se encontra depois do tatame. Não tem o hábito, vou jantar na casa do cara. Mas você é muito amigo. Mas aquela 1h30 te aproxima num grau das pessoas que faz com que esse nível de respeito, de cumplicidade seja muito forte. E você vai depositar uma confiança gigantesca. Então esse é o maior dos ensinamentos, vivendo dentro dos tatames de competição. Sim. Né? Tem amigos que eu fiz no jiu-jitsu que eu não vejo há anos. Eu tenho amigos espalhados pelo mundo, amigos de verdade, que eu tenho orgulho de dizer que são meus amigos, não é que são conhecidos, são amigos. Se eu precisar ir na China hoje, eu sei que eu tenho um amigo para me receber lá. Então, esse link que é criado, né, com as pessoas mesmo,
por causa do jiu-jitsu, é fundamental e necessário no mundo atual. Muito bom. É esse respeito, e é diverso, né, cara? É importante, necessário. Muito Repito isso muitas vezes porque faz diferença. Sim. Muito bom. A gente tá aí no comecinho do ano, o ano começou aceleradíssimo. E eu queria saber de você quais são os planos aí para 2023. Vai lutar o brasileiro de novo, que ano passado foi foda, eu lembro, hein? Você ganhando lá. E vai continuar competindo, terminar de recuperar da lesão. Quais são os planos aí para esse ano que tá começando? Pô, a ideia é... a minha cirurgia ela acabou atrasando um pouco, era pra eu ter feito antes, mas ela acabou atrasando, toda a burocracia, convênio e tal. Mas mesmo assim, o brasileiro tá muito em cima, é desnecessário eu tentar lutar ele agora. Então, não vou lutar o brasileiro, mas os próximos campeonatos, pelo menos depois de julho, eu tô dentro. Faz parte da minha essência, é importante pra mim. Como eu havia dito, quando você começa a treinar sem um objetivo, você treina de uma forma ineficiente. Então, se eu colocar os objetivos ali, algumas competições que seja, eu vou estar presente nas competições, dando o meu melhor, dando o meu máximo, os treinos vão ficar melhores para mim, e isso aí já dá uma outra direção pro meu jiu-jitsu. Então, pós-julho, eu tô de volta, né? Você aguarda aí pra ver o Thiaguinho aí em ação. Pô, valeu mesmo, cara. Obrigado aí pelo papo. Muita ideia boa, história de muita inspiração, com certeza. De tudo que você vai fazer. E ainda vai continuar, né? Porque, como eu falei, por isso que eu perguntei no começo se você se ofendia dizer que era velha guarda, porque tá nativo ainda, é alto rendimento, ainda tem muita coisa pra render, não é isso? Com certeza, não. Quando alguém fala que eu sou da velha guarda, eu fico lisonjeado. Eu acho o máximo, porque até um tempo atrás eu olhava pra trás e falava assim, os caras são da velha guarda. Mas não, eu sou da velha guarda mesmo. Quem começou a treinar em 2000 sabe disso. Agora, você não pode se tornar obsoleto, né? Não, é diferente. É extremamente importante que você seja da velha guarda e continue se reinventando. Né? Só voltando um pouco, vê o Megaton, cara. Até hoje o Megaton cara. Tá aí. Tá lutando as coisas, tudo, e luta com os moleques. Faixa coral já, né? Olha, faixa coral, bicho. Eu acho que ele é o único faixa coral que ainda compete. Que faz isso. Sim, com certeza. E depois vai ser eu e ele. Aí gostei. Ele já vai estar de vermelha, né? Se bem que você não tá muito longe, né? Quase 20 anos, já tá no quinto, né? Tá pertinho. Tá pertinho. Doutor Matheus, considerações finais? Primeiro um prazer estar recebendo o Thiago, além de um parceiro lá de treino, também é um ser humano excepcional. A ideia do Jiu-Jitsu for Life é exatamente isso, agregar o máximo aí pro ouvinte as diferentes rotinas ligadas ao Jiu-Jitsu, e você é um exemplo de várias rotinas ao mesmo tempo. Então, a gente não entrevistou talvez uma pessoa só, foram várias. Então, assim, a gente já precisava de 3 horas. Exatamente. Então, assim, é um exemplo de atleta, um exemplo da parte mental e um exemplo, o principal, eu acho que o que você falou que o jiu-jitsu representa para você é o que a comunidade precisa, não só... E o jiu-jitsu fornece isso para todo mundo. É isso que eu sinto também e, pô, é uma honra aí estar dividindo o tatame também aqui, o podcast com você. Pô, animal. Muito bom. Agradecer mais uma vez os nossos patrocinadores, pessoal aí que está assistindo a gente, dando sua audiência, a Fluke, a MF e HCMC, e também nosso operador Juan aqui, que é o cara, gente fina demais. Mas é isso, pessoal. A gente se vê em breve. Fique com Deus. Até a próxima. Valeu! Valeu! Nossa.